O bambu. Japoneses, chineses e indianos utilizam há milhares de anos o bambu como um método construtivo. Os povos asiáticos mantêm uma tradição milenar na utilização do bambu em várias construções. O Taj Mahal utilizou bambu na sua estrutura. Na China, o bambu foi utilizado para a construção dos primeiros pórticos e também para pontes, conseguindo vencer vãos superiores a 100 metros. Países como a Colômbia, Equador e Costa Rica utilizam o bambu para a construção de suas habitações há milhares de anos. Essa técnica construtiva, que utiliza essa espécie de vegetal, ainda é pouco explorada no Brasil, embora comecem a surgir empresas que estão utilizando este material como matéria-prima para construções de residências. O bambu é 50% mais econômico comparado a outras obras. Se enquadra no contexto de desenvolvimento sustentável. Uma construção que se utiliza bambu dura cerca de 25 anos sem precisar reforma específica. É comparado tanto com o aço quanto com a madeira, mesmo apresentando um menor peso específico e maior resistência entre os três. A densidade do bambu varia entre 500 a 800 kg por metros cúbicos, dependendo principalmente do tamanho. Para ter uma obra finalizada com sucesso e com garantia de resistência, deve-se acompanhar o bambu antes mesmo do corte dos colmos. Dentre as mais de 1.000 espécies existentes no mundo, serão consideradas boas para serem usadas em construções, aquelas que aliem grande resistência física, com baixa suscetibilidade ao ataque de predadores, insetos e fungos. Escolhida a espécie adequada, a atenção agora se volta para o corte de uma touceira e as consequências deste corte na qualidade dos colmos. Os colmos devem ser colhidos em touceiras uniformes com no mínimo 3 anos de idade. Nessa idade, é adequado cortar as hastes a uma altura mínima de 0,15 a 0,30 cm do solo e acima do nó, para não provocar o apodrecimento do rizoma da planta quando houver deposição de água. Para o corte, podem ser utilizados facão e motosserra. Para o corte das espécies, com o material cortado, as fases que se seguem são o tratamento preservativo e a secagem dos colmos. Estes dois processos, juntamente com os citados anteriormente, escolha do material e um corte bem feito, é que vão determinar o tempo de vida útil do bambu. O tratamento preservativo começa ainda no campo, logo após o corte, com um procedimento que consiste em deixar o excesso de seiva escorrer, denominado cura do bambu. Os colmos ficam apoiados o mais verticalmente possível, de 4 a 8 semanas, para que a seiva possa escorrer naturalmente. O bambu, de um modo geral, apresenta baixa resistência ao ataque de insetos. Desse modo, logo após o corte, os colmos são deixados submersos em água durante 4 semanas, para que, através do processo de fermentação, consiga-se a eliminação parcial do amido, que é o principal alvo do ataque de carunchos. Existe também a cura por banho quente e frio, processo menos utilizado, no qual o bambu é colocado em situação imersa em tanque com água, atingindo 90 graus no intervalo de 30 minutos, e depois o resfriando em outro reservatório. Recomenda-se também o tratamento feito através da impregnação de produtos químicos preservantes da madeira, como, por exemplo, a solução chamada CBB, cromo hexavalente, cobre bivalente e boro trivalente. Também é muito utilizada uma solução à base de sulfato de cobre e de cromato de sódio dissolvidos em água. Durante o tratamento preservativo, os colmos são colocados em tambores metálicos na posição vertical, por um período de 7 dias, sendo posteriormente invertidos para melhor absorverem a solução preservativa por igual período de tempo. Após o tratamento dos colmos, são deixados secar à sombra por um período em torno de 30 dias para evitar variações dimensionais causadas pela absorção e evaporação de água, que faz com que o bambu crie fissuras.
Além disso, eliminando-se a água do cômo do bambu, elimina-se também o meio por onde se propagam os fungos apodrecedores. Quanto à execução da construção, o detalhe final da rigidez da estrutura vai depender do capricho no feitio dos encaixes das peças e de alguns cuidados relacionados ao acúmulo de água do cômo. É necessário ter pessoas treinadas para a execução do projeto estrutural. As vigas e treliças. Construídos com o uso dos bambus, também são realizadas com muito esmero por quem conhece esta técnica construtiva. São altamente resistentes e apresentam alta resistência mecânica e espacial. Como estrutura, as vigas e treliças de bambu conferem alto grau de eficácia em regiões que possuem abalos sísmicos periódicos. A largura de vigas e arcos varia de acordo com o comprimento. Com o bambu laminado, podem ser fabricados todos os tipos de arcos que são construídos em madeira, podendo assim produzir os diversos modelos de vigas desejados. Ligações e conexões de bambu. O tema das ligações dos bambus, seja com os próprios bambus ou com outros materiais, vem sendo estudado cada vez mais por pesquisadores a fim de viabilizar sua aplicação de forma sistematizada em edificações, principalmente em habitações econômicas. O bambu não tem boa resistência às pregações devido à sua constituição basicamente composta por fibras paralelas muito longas, com densidade específica muito alta, principalmente nas paredes externas, com grande tendência ao cisalhamento. As ligações mais recomendadas são as parafusadas, por proporcionarem maior estabilidade. Este procedimento provoca um corte nas fibras, porém sem provocar o afastamento das mesmas, evitando-se assim o fendilhamento longitudinal. Escadas. O bambu é um elemento que pode ser utilizado na construção de escadas, demonstrando resistência, praticidade na execução, segurança e excelente efeito estético. As escadas feitas de bambu são apoiadas em estruturas de outros materiais, geralmente de concreto, propiciando um menor contato com o solo, visto que a umidade pode diminuir significativamente a sua vida útil. As escadas, entretanto, podem ser feitas de bambu desde que alguns cuidados sejam obedecidos. Na junção dos degraus podem ser utilizados elementos metálicos, fibras naturais e etc., que contribuem com a ligação e estruturação das escadas de bambu. Tipos de estruturas que se encontram com bambu: taipa de mão, taipa de pilão e esterilha. A taipa de mão é uma estrutura de bambu amarradas entre si, com acabamento podendo ser em barro ou cimento. A taipa de pilão é uma técnica de construção com terra crua mais antiga. Jogamos a mistura de terra, que é aplicada em camadas, dentro de uma forma tipo sanduíche, tornando-se um bloco monolítico. E a esterilha, que é uma estrutura de bambu em varas que são empilhadas e amarradas entre si. Pontos positivos do bambu: resistência à densidade. Compressão: peças curtas de bambu podem suportar tensões superiores a 50 MPa, superando concretos convencionais. Econômico e rápido crescimento. Acreditamos que o bambu é uma opção mais sustentável às madeiras de reflorestamento, autorrenovável e de rápido crescimento. O eucalipto, por exemplo, leva 6 anos para ser cortado e o bambu só 3 anos, enquanto espécies arbóreas demoram 60 anos para atingir 18 metros e bambu leva 60 dias. Durável e renovável, com o mínimo de impacto ambiental. Pontos negativos: baixo isolamento acústico e térmico, ausência de área de serviço adequada, cozinha e banheiro, dificuldade na instalação de elétrica e hidráulica.